Olá novamente, pessoal. Aqui é o professor Rafael Kaique. Sejam bem-vindos a essa live. Vou falar sobre os principais assuntos em Geografia e História de Goiás que podem ser cobrados aí no concurso da Cefaz, mas também vale para outros concursos. A gente tem delegado de Polícia Civil do Estado que também está aberto, outros concursos que vão abrir, PM Goiás, próprio Câmara também, aqui Municipal de Goiânia já está em andamento. Então você que vai fazer ou para a Cefaz ou outros concursos, essas dicas valem também. Muito obrigado pela participação de todos. Vou fazer uma análise do edital, analisar os principais pontos do que vai ser cobrado e também do perfil da Banca FCC e da professora responsável pelas questões de Geografia e História de Goiás. Antes eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou o professor Rafael Kaique, mestre em Geografia pela UFG. Sou também graduado em jornalismo, possuo 2 graduações, uma em Geografia, outra em jornalismo, além do mestrado. E trabalho aí há 6 anos com Geografia e História Regional de vários estados brasileiros e principalmente do estado de Goiás, tendo desenvolvido alguns métodos, alguns materiais e cursos que são voltados para essas questões com o perfil de abordagem das principais bancas aqui no estado de Goiás. Foi publicado finalmente nesta semana o edital do concurso Cefaz, muita gente esperando. Temos aí 28 vagas imediatas, salário bem atrativo, vai mudar a realidade de vida de muita gente. Então é um concurso que compensa muito investir em estudo, compensa bastante investir em tempo de preparo, porque com certeza um salário desse muda a realidade de vida, vai realizar os sonhos de muitas pessoas que estão esperando isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar aqui nessa live é sobre o perfil da Banca FCC, a Fundação Carlos Chagas. Diferente de outras bancas aí, a Banca CESP, a Banca UEG, a Banca UFG, Funrio, a Banca Segplan, a Banca FCC ela não tem um banco de questões em Geografia e História de Goiás e atualidades de Goiás. Ela não tem um histórico aí de concursos anteriores no estado de Goiás, no qual a gente pode estar fazendo uma análise mais específica. Porém, eu analisei o perfil da banca em questões de Geografia e História regional e também a atualidade de outros concursos. Inclusive eu trabalhei com a Banca FCC recentemente, no ano passado, no concurso delegado de Polícia Civil do Amapá, e teve lá questões de atualidades, questões de Geografia e História do Amapá, tive curso, tive materiais, e a partir disso eu comecei a pesquisar, a entender um pouco mais o comportamento do examinador da Banca FCC. Inclusive, a examinadora da Banca FCC, responsável pelas questões de Geografia e História de Goiás, está fazendo essas questões desde a década de 70. Então ela tem feito questões para vários outros estados e há uma tendência que essas questões se repitam também aqui no estado de Goiás. Pelo menos o perfil de abordagem, a estrutura dessas questões podem também se repetir. Bem, então vamos lá. Continuando aqui, o pessoal está entrando, está tudo ok. Alguns falando da questão do áudio. Só confirmando, o áudio está ok aí na live, está saindo. Para um aqui não está saindo o áudio. Só confirma por gentileza para mim se o áudio está ok aí, quem está acompanhando a live. Ok. Então vamos continuar aqui. Bem, a Banca FCC, como eu disse, ela não tem um histórico de questões em Geografia e História de Goiás. Mas analisando concursos em outros estados e principalmente analisando as questões de Geografia, História e Atualidades, o que eu percebi? Essas questões são muito diretas e objetivas, então o candidato que for fazer a prova do concurso Cefaz não vai encontrar questões extensas, questões no qual ele vai demorar muito tempo para analisar. Essas questões vão trazer ali um enunciado bem curto. Esse enunciado ele pode trazer como referência um fragmento de texto, de um livro, de um artigo, de uma notícia, e a partir disso a banca já traz as alternativas. E olha, as alternativas elas são também muito diretas, então o candidato não vai ter ali muita coisa para analisar. Ou ele sabe do conteúdo ou ele não sabe do conteúdo. Isso é muito importante. Então você vai ter que eliminar as questões e responder aquela que está relacionada ali ao enunciado. Fiquem atentos a isso. Em relação aos conteúdos, o que a Banca FCC tem cobrado em Geografia, História e Atualidades? Principalmente temáticas relacionadas à contemporaneidade. Então a gente pode ver aí questões no concurso Cefaz que vão cobrar assuntos que estão na atualidade do estado de Goiás. E aí a gente tem vários eixos temáticos: política, segurança, economia, saúde pública. Temos também questões que podem ser cobradas relacionadas ao cargo, relacionadas, por exemplo, à própria Cefaz. Questões aí
a nível de arrecadação de impostos, a nível de fiscalização, tributos. Podemos ter questões que mesclem tanto recortes espaciais, recortes temporais, e essas questões se relacionando diretamente com os cargos do concurso da Cefaz. Então, teremos questões objetivas, questões diretas, questões curtas. Pode cair qualquer assunto que está especificado lá no edital. A gente tem lá no edital a disciplina, né? Ela está lá a realidade étnica, histórica, cultural, geográfica do estado de Goiás, que é a Geografia e História de Goiás. Essa disciplina é cobrada em todos os concursos aqui do estado de Goiás, concursos estaduais, porque temos uma lei que institui a cobrança dessa disciplina, lei de 2004, por isso que ela apareceu aí no edital. Muita gente que vai prestar esse concurso pela primeira vez, um concurso aqui no estado de Goiás, se deparou com essa disciplina, não entendeu muito o porquê dela estar no edital, mas temos aí uma lei que traz a obrigatoriedade dela nas provas, até porque, né, o concurso ele ocorre no âmbito aqui do estado de Goiás e essas questões são relacionadas aí ao próprio estado. Bem, vamos agora ao perfil de abordagem da examinadora. É uma professora, essa professora é geógrafa, ela tem mestrado em educação pela USP, uma professora de São Paulo. Muita gente se questionando aí, mas essa professora nem é do estado de Goiás, qual que é a competência que ela tem para elaborar as questões aqui do estado se ela é de São Paulo? Bem, essa professora está na banca FCC desde a década de 70, trabalhando com a elaboração de questões, e ela já elaborou questões de outros concursos, como foi o caso aí do concurso Amapá. Ela já elaborou concursos de vários estados, porque não impede a pessoa de não estar no estado, não morar no estado, não conhecer a geografia histórica. Inclusive, os candidatos que não são daqui terão que estudar, e muita gente que é daqui não conhece nada também. Então, a gente aprende geografia e história de Goiás não nascendo em Goiás. A gente não aprende geografia e história de Goiás não nascendo em São Paulo, mas estudando essas disciplinas. Por isso que ela vai ser a professora responsável por essas questões. Eu tive fazendo uma pesquisa e fiz um levantamento dos assuntos que essa professora tem publicado, dos assuntos que ela tem pesquisado nos últimos anos, porque com certeza isso vai influenciar na elaboração de questões. Porque todo pesquisador, todo professor, ele vai se basear no seu repertório, no que ele já tem pesquisado, porque isso vai ser colocado ali nas questões que ele vai elaborar. Ela tem algumas publicações relacionadas à economia, podem surgir questões relacionadas à economia de Goiás, relacionadas também à cultura, ela tem várias publicações de cultura, questões sobre política, relações de poder, eu destaco isso dentro de política, não só política por política, a história política, os partidos políticos, mas as relações de poder que estão relacionadas à política no estado de Goiás. Temos também questões que podem aparecer, industrialização, a professora que tem pesquisado também a espacialização industrial no território, as relações econômicas voltadas aí para a indústria. A espacialização da exploração também territorial podem cair dentro desse contexto. Questões de desigualdades regionais, inclusive eu vou comentar daqui a pouco esse assunto, depois que eu falar do perfil dela. A gente vai ver alguns esquemas aqui que eu preparei para vocês. Pode cair questões disso também. E ela tem especialização em geografia física. Então podem aparecer questões com características físicas naturais do estado de Goiás, clima, relevo, hidrografia, mas não apenas ali as características. Pode ter uma questão ali de características físicas relacionadas, por exemplo, à exploração econômica, à ocupação do território goiano. E ainda destaco temáticas atuais. É muito importante o candidato ficar por dentro também, além de geografia e história de Goiás, todos os tópicos que estão lá, também em notícias do estado de Goiás. E temos várias notícias aí desde o início do ano que podem ser cobradas. Como é o caso da crise penitenciária no estado, tivemos uma rebelião lá no mês de janeiro no presídio de Aparecida de Goiânia, a crise de abastecimento na região metropolitana de Goiânia. Isso acontece todos os anos no período de seca, porque nós temos problemas relacionados à poluição dos rios, como também à distribuição do abastecimento em Goiás, no caso aqui da região metropolitana de Goiânia, o Rio Meia Ponte. O ano passado tivemos uma crise, foi inaugurado de forma emergencial a barragem Mauro Borges, o sistema de captação Mauro Borges, aí relacionado ao Ribeirão João Leite. Então a gente tem esses dois principais meios de abastecimento aqui na capital e na região, João Leite e Meia Ponte. É também um assunto muito importante relacionado aí a um aspecto que é a hidrografia. Bem, agora a gente vai ver alguns esquemas que eu preparei para entender um pouco desses conteúdos que podem aparecer no edital. Não estou dizendo que esses conteúdos vão surgir, vão aparecer lá, mas são conteúdos que têm aí uma tendência, uma possibilidade de abordagem. Bem, vamos lá então. Já me apresentei, professor Rafael Caíque, tenho aí o Instituto Rafael Caíque, que promove cursos, também aulões presenciais, aulões de revisão.
Vamos então analisar a disciplina de Geografia e História de Goiás, que é a disciplina que consta no edital. Lá tem um outro nome, como eu disse para vocês, Realidade Étnica, mas é a Geografia e História de Goiás. E aqui os principais eixos que eu vou analisar nessa live. Formação econômica de Goiás, mineração e pecuária, a construção de Goiânia e a nova dinâmica econômica de Goiás, modernização da agricultura, impactos na economia goiana, partidos políticos e democracia, o fim do regime militar e a ordem política em Goiás, nação e região, cultura goiana, Goiás, diferenças regionais, urbanização, mudanças sociais em Goiás. Vamos ao primeiro tópico, formação econômica de Goiás, mineração e pecuária. Eu tenho aqui um quadro sistematizado desse processo de ocupação. Cada quadro representa um período e cada seta representa a transição desse período, o que isso vai ocasionar no território goiano. Vou chegar um pouco mais para cá para vocês conseguirem pegar todos os quadros que estão aqui nessa apresentação. Aí. Vamos lá então. Desdobramento, séculos XVI até o século XVIII. O que acontece nesse primeiro período? Várias expedições ou particulares que eram feitas aí por recursos próprios dos bandeirantes ou expedições que eram financiadas pela coroa portuguesa. Então nós tínhamos dois tipos de expedições principais de reconhecimento e exploração do território, que eram as bandeiras, expedições dos bandeirantes particulares, e as entradas, que eram financiadas aí pela coroa portuguesa. Dentro desse contexto, o que eu destaco? A expansão dos domínios da própria coroa portuguesa. Por quê? Havia naquele momento uma disputa territorial por exploração do território entre Portugal e Espanha. Haviam acordos que foram firmados, eu vou citar o último acordo, que é o Tratado de Madrid, que estabelecia os domínios de Espanha e de Portugal, e essa região ela estava nos domínios da Espanha. Além disso, nós temos essa divisão. Portugal começa a ter aí o interesse em expandir esses domínios, fazendo com que essas expedições chegassem até aqui. Claro que no início vai ter alguns confrontos, mas depois Portugal consegue se estabelecer os seus domínios. E nesse contexto eu destaco lá o apresamento de índios. Era intuito naquele momento capturar esses índios para o trabalho. E aqui no estado, antes de ser aí a capitania de Goiás, nós tínhamos aqui várias etnias indígenas. E durante o processo de ocupação inicial lá no século XVIII, essas etnias vão ser totalmente dizimadas. Então nós temos lá um recorte histórico, século XVI até o século XVIII. As primeiras expedições que vão lá do século XV, século XVI, são expedições de reconhecimento, elas passavam por aqui, porém não fixavam nenhum domínio. Essas outras expedições lá do século XVIII, as bandeiras 17 para o 18, elas sim vão fixar domínios aqui no território devido à necessidade. Houve lá a exploração do ouro na frente, e aí a partir disso então temos aí o estabelecimento aqui no território. Temos lá o próximo quadro, Economia Aurífera, século XVIII. É uma transição. Primeiro momento, expansão dos domínios, reconhecimento territorial. Depois temos ali a exploração de fato, que é a primeira atividade econômica desenvolvida aqui no território goiano. Exploração do ouro de aluvião. O ouro de aluvião é aquele ouro encontrado nos meandros, nas margens dos rios, misturado aos sedimentos que estão ali nesses rios. Então é um ouro muito fácil de ser captado, porque a coroa não tinha recursos para garantir a extração de um ouro mais de mina naquele momento, então vai ser explorado esse. Esse ouro vai ser explorado de uma maneira muito intensa, muito concentrada, o que vai fazer com que lá na frente, pouco tempo depois, haja uma escassez da produção. Em consequência da exploração do ouro, temos o surgimento de aglomerados urbanos. Os primeiros aglomerados vão se formar a partir disso, lá no século XVIII. Próximo quadro, nós temos uma transição também. Nós tínhamos inicialmente essa atividade, exploração do ouro, a economia aurífera. Passa-se, depois da escassez da exploração, para outra atividade econômica, que é a pecuária e a agricultura de subsistência, lá do século XVIII até mais ou menos o século XIX, ali quando começa a ser introduzida em Goiás a Estrada de Ferro Goiás. O que vai desencadear a pecuária e a agricultura de subsistência? A ruralização da sociedade. Se naquele segundo quadro a população estava concentrada nesses aglomerados urbanos que tinham total dependência da exploração do ouro, agora essa população vai migrar em massa para o campo, e aí a gente tem
como principal núcleo social a fazenda, né, tá lá embaixo, inclusive, e essas atividades começam a ser desenvolvidas nas fazendas. A pecuária, né, que é a principal, a pecuária de subsistência, e também temos aí a agricultura de subsistência, que estava totalmente submetida à pecuária. Lá no século XX, lá no quadro embaixo, a gente já tem um processo que eu denomino de modernização do território, e aí eu faço uma divisão entre a primeira parte, porque na primeira parte, a introdução da Estrada de Ferro Goiás, lá no finalzinho do século XIX, interligando a Estrada de Ferro de Minas, Mogiana, isso vai possibilitar trocas comerciais e exportação da produção, porque até esse momento nós tínhamos como principal atividade a pecuária de subsistência. E como o estado de Goiás encontrava-se num certo isolamento territorial, ela vai prevalecer por ser fácil de transportar o gado, de comercializar o gado. A Estrada de Ferro Goiás vai permitir que a agricultura se desenvolva mais e seja possível trocas comerciais. O outro quadro, o último quadro, a gente tem lá também a segunda parte da modernização do território goiano, ainda no século XX, segunda parte. Eu destaco a construção de Goiânia na década de 30, foi um projeto de trazer para o centro não só a administração, mas também o desenvolvimento econômico do Estado. Depois, década de 50, a construção de Brasília, lá para a década de 50 e 60. E nós temos tudo numa linha do tempo, né? Percebam que está tudo elencado. Depois a gente tem a modernização da agricultura no contexto ali da década de 60. E lá na década de 80, a industrialização. São fatores que vão contribuir para essa modernização territorial. Vamos aqui para o próximo tema. Aliás, antes do próximo tema tem um mapa. É muito importante os candidatos já irem se familiarizando com a leitura de mapas, porque algumas informações elas podem ser exigidas, que o candidato tem que fazer uma interpretação delas, a distribuição dessas informações dentro de um mapa, e o caso aqui é o mapa do território goiano. Claro que esse mapa é um mapa recente, é um mapa atual, tem aí a divisão atual do estado de Goiás, mas vejam essa mancha amarela. Essa mancha amarela representa os atuais municípios goianos que lá no século XVIII surgiram em decorrência da atividade mineradora da exploração do ouro. Então essa mancha representa uma concentração da atividade econômica, como também uma espacialização desses aglomerados. Então foi uma exploração pontual e concentrada, além dessa densidade no que diz respeito aos núcleos urbanos. Agora sim, vamos passar para o próximo quadro. Bem, outro eixo temático importante é a construção de Goiânia e a nova dinâmica econômica de Goiás. Eu destaco aí 4 determinantes relacionados à construção de Goiânia. Política. Era o objetivo enfraquecer as oligarquias que atuavam na antiga capital, Vila Boa de Goiás, foi capital por 200 anos. Centralizar o poder dentro do contexto da Revolução de 30, da Marcha para o Oeste, governo de Getúlio Vargas, na figura do interventor Pedro Ludovico Teixeira. E também a centralização da administração pública. Outro quadro importante é a economia, porque a construção de uma nova capital seria um polo atrativo para várias empresas e atividades econômicas, além de mercados e a ampliação de comércios. População. Quando nós tínhamos lá a antiga capital, houve no decorrer do tempo, principalmente depois do processo de ruralização, um decréscimo populacional. Nós tivemos uma redução do quantitativo. Goiânia vai atrair pessoas através de vários fluxos migratórios, por isso um aumento populacional com a construção da nova capital. E por último, a integração, que ocorre tanto nos âmbitos regional, econômico e também logístico. Goiânia está inclusive no eixo aí importante rodoviário, está no eixo também de interligação com a própria capital federal, e isso tudo foi uma estratégia no período de construção. O próximo quadro: modernização da agricultura, impactos na economia goiana, é um tema muito importante. O que eu destaco dentro desse tema? Primeiro, a criação da CANG, que foi conhecida também como Colônia Nacional Agrícola de Ceres. Essa colônia agrícola foi implantada no contexto da Marcha para o Oeste. O principal objetivo era estimular a produção agrícola familiar. Isso lá nas políticas de governo de Getúlio Vargas. Depois, a gente tem outras políticas públicas que são implantadas e elas vão ser decisivas para o processo de modernização da agricultura em Goiás. Eu destaco o Prodecer e o Polocentro. São políticas públicas que foram implantadas no contexto do regime militar. E elas vão proporcionar a entrada de capital estrangeiro, de máquinas agrícolas, ou seja, a modernização dos processos produtivos no que diz respeito à agricultura e agropecuária aqui no estado de Goiás.
Nesse quadro, eu coloco aí quais são as principais consequências desse processo. Temos lá a ampliação da produção agrícola, principalmente voltada para o cultivo de grãos, as commodities, o caso da soja principalmente, competitividade e expansão de mercados regionais e internacionais, aumento da produção para exportação, aumento do PIB goiano e participação decisiva da agricultura no cenário econômico do Estado e também nacional, isso vai acontecer depois, tanto que hoje no PIB uma das maiores responsáveis é a agricultura. Temos ainda o desenvolvimento de uma rede urbana que é voltada para esse setor agrícola. Eu destaco a microrregião sudoeste. Os municípios de Rio Verde, Jataí e Mineiros, por exemplo, possuem uma atividade, uma rede ali muito articulada à produção agrícola. Outro ponto, a expansão da rede logística e de infraestrutura, ampliação da malha rodoviária e centros de distribuição. Temos também a base do processo de industrialização, porque a indústria mais significativa hoje é a agroindústria, então a modernização da agricultura vai possibilitar também lá na frente o início do processo de industrialização, incremento populacional nas regiões que são produtoras, cidades que eram pequenas ou médias cidades se tornam grandes centros urbanos devido a essa mudança no que diz respeito à produtividade, descaracterização do bioma cerrado no estado. Muitas questões de geografia e história de Goiás abordam justamente isso, essa atividade econômica, essa modernização da agricultura e o quanto o cerrado tem sido desmatado, os problemas ambientais relacionados a ela. Criação de condições para o desenvolvimento técnico, empresas e profissionais especializados, centros de pesquisa, agências de inovação rural, destaco aí, por exemplo, a Emater. Bem, vamos agora para outro assunto, partidos políticos e democracia, o fim do regime militar e a ordem política em Goiás. Vejam que eu estou dividindo esse quadro político em dois períodos, em duas fases. Isso depois lá do regime militar, depois que é promulgada a nova Constituição. Bem, nós temos lá o primeiro deles, Iris Rezende, que é aí considerado com o período do irismo. E o que eu destaco do governo dele? O caráter populista, reformista, várias reformas na administração e também obras de infraestrutura. O segundo, lá, Henrique Santilo, vai de 87 até 91, ele prioriza principalmente obras na área da saúde, saneamento e também assistência social, tanto que o Hospital CRER, ele tem o nome do governador Henrique Santilo. Depois a gente volta com o governo do Iris Rezende, de 91 até 94. Eu caracterizo essa primeira fase como uma fase populista, depois do fim do regime militar. ênfase na fiscalização de impostos, ele vai colocar isso como pauta do governo dele, e ele começa aqueles programas, aquelas obras de pavimentação. E um destaque é a criação do programa Fomentar o Estímulo aí à Produção. Lá embaixo, já na segunda fase, eu coloco também os principais programas e as principais pautas desses governadores, Maguito Vilela, de 95 até 98, foco em programas sociais, investimentos em educação e também saneamento. A gente já tem depois, em 98, os governos de Marconi e Perillo, 98, 2002, 2006 e 2014. Ele teve 4 mandatos, o mandato dele encerrou esse ano e ele vai disputar inclusive o Senado. Guerra fiscal, ele vai proporcionar inclusive a entrada de indústrias no estado de Goiás, o aumento do parque industrial com essa guerra fiscal, a criação e a expansão da UEG e a ampliação da infraestrutura, que é uma das pautas de governo dele inclusive. E o último quadro, Alcides Rodrigues, de 2007 a 2010. Ele entra no hiato quando acaba o mandato do Marconi, lá daquele de 2006, quando ele se candidata a senador. Ele se torna então governador, depois ele se elege, fica até 2010. Parcerias com o DF para o entorno, é um governo que vai priorizar, porque a gente tem déficits de economia, déficit de assistência social, políticas públicas nessa região, as cidades que estão no entorno. Projetos de infraestrutura, principalmente relacionado ali ao Vale do Araguaia, a microrregião noroeste do estado. Continuando aqui. Outro tema importante para esse concurso, nação e região, a cultura goiana. E eu destaco que a cultura goiana, essa diversidade cultural, ela é resultado, ela é formada por várias etnias e povos, principalmente lá a partir do início do processo de ocupação. Tanto os portugueses e também outros povos europeus, índios que já estavam aqui e os negros, que são os africanos que são trazidos aqui escravizados.
Além disso, mesclam-se também aspectos religiosos no que diz respeito ao catolicismo e também à religiosidade indígena e a afrodescendente. E aí as principais manifestações culturais, vejam que elas estão espacializadas aí embaixo, as congadas, que ocorrem em catalão, as cavalhadas, festa do Divino também, né, em Perinópolis, procissão do fogaréu na cidade de Goiás, festa do Divino Pai Eterno, inclusive está ocorrendo nesse período em Trindade, e a Romaria do Muquem em Niquelândia. Vejam que todas essas manifestações têm um cunho religioso. Essa temática é muito importante, Goiás, diferenças regionais. Eu coloquei um mapa aí de regionalização, um mapa que divide em mesorregiões, que foi feito pelo IBGE, dividindo o estado nessas grandes regiões, norte goiano, leste goiano, centro goiano, sul goiano e noroeste goiano. A partir disso eu vou apontar aqui algumas disparidades no que diz respeito ao desenvolvimento regional dessas mesorregiões. Com exceção lá da mesorregião sul-goiano, que eu vou dividir ela também na microrregião sudoeste. A gente tem uma dinâmica muito diferenciada dentro dessa mesorregião. Vamos então aqui a essa análise. Essa diferença regional entre as regiões está relacionada ao processo de ocupação, à concentração de capitais. E aí, dentro desse contexto, as regiões sudoeste, sul e centro receberam mais capitais, foram impulsionadas economicamente ao longo do tempo. Com isso, a gente tem várias desigualdades regionais no que diz respeito à concentração de renda, a distribuição também de recursos, a participação no PIB, a carência de serviços públicos também. E algo que eu coloco lá embaixo, uma interpretação e uma análise, isso não significa que as demais regiões do Estado, elas não sejam desenvolvidas, mas elas possuem níveis diferenciados de desenvolvimento. Vamos lá, primeira que eu destaco aqui, a microrregião sudoeste goiano, ela se beneficiou de políticas públicas que impulsionaram o processo de ampliação da produção agrícola, a partir da década de 60 principalmente, com investimentos na modernização do campo, né, que diz respeito aos processos produtivos. Consequentemente, como resultado, a infraestrutura, instalação de indústrias e o crescimento urbano. Já a mesorregião sul-goiano, ela passou por significativa transformação depois da implantação da Estrada de Ferro Goiás, resultando aí na interligação de cidades e a integração regional na sua área de influência. A mesorregião centro-goiano, inclusive aqui, né, no contexto da região metropolitana de Goiânia, com a construção da cidade de Goiânia, a gente tem aí um aumento populacional, o surgimento de setores econômicos, inclusive a interdependência entre municípios também. A mesorregião leste goiano, ela recebe forte influência com a criação do DF e também a construção de Brasília, inclusive o estado de Goiás perde em área territorial para a criação do DF. E as cidades que estão ali naquela região, as cidades goianas que estão no entorno do DF, elas possuem hoje uma forte dependência com os serviços de Brasília, da capital federal. A mesorregião norte goiano, como ela apresenta aí características naturais, características fisiográficas muito diferenciadas, temos aí variações com altitudes mais elevadas no relevo, não foi favorável no processo de ocupação e exploração o desenvolvimento de uma agricultura mecanizada e mais intensiva. O que a gente verifica nessa mesorregião é uma agricultura principalmente de subsistência, trocas regionais, trocas de produção, né, entre ali, naquele contexto ali dos municípios, extração de minérios, isso é muito forte em alguns municípios, e forte atratividade turística, eu destaco aí a Chapada dos Veadeiros. Por último, a mesorregião noroeste compreende o Vale do Araguaia. Ela foi densamente associada, incorporada à economia nacional mais recentemente. Lembrem-se que o governo do Alcides Rodrigues teve alguns programas voltados para essa mesorregião, para o Vale do Araguaia. Ela vai ser incorporada ao cenário nacional, principalmente lá no século passado, século XX, final do século XX. Hoje a pecuária ela constitui-se como principal atividade econômica e também o turismo, né? Temos aí o próprio Rio Araguaia. Além disso, eu destaco que no último censo demográfico de 2010, a região noroeste foi a que menos teve redução populacional no estado de Goiás. Outro quadro que eu trago aqui é de um outro tema importante, a urbanização e as mudanças sociais em Goiás, divididas em duas fases. A primeira delas coincide inclusive com o ciclo do ouro, século XVIII,
Temos lá uma estrutura urbana densa e concentrada, além disso uma urbanização arcaica, que é a característica da urbanização colonial, aquela urbanização de estilo barroco. Não havia um planejamento para essas cidades surgirem. Elas surgiam conforme a necessidade de ocupação devido à exploração do ouro. Então não havia um ordenamento urbano. Depois, né, a formação de vilas e arraiais, que está dentro desse contexto. Ainda na primeira fase, lá no século XIX, já uma urbanização mais dispersa, porque enquanto tinha lá no século XVIII uma urbanização densa, concentrada onde se explorava o ouro, no século XIX ela vai se dispersar devido à mobilidade. E essa mobilidade está associada principalmente à agropecuária, a pecuária, o gado, uma mercadoria que se autotransportava, e também aos tropeiros, que eram comerciantes que faziam as trocas regionais naquele período. Já a segunda fase da urbanização em Goiás também divide em dois períodos. Primeira metade do século XIX é uma urbanização relacionada por área de influência, ou seja, onde a Estrada de Ferro Goiás foi passando, os municípios começaram a ter a sua dinâmica alterada. E na segunda metade do século XIX, do século XX, né, nos dois aí, século XX, crescimento acelerado, um boom demográfico relacionado à construção de Goiânia e também à construção de Brasília. Continuando aqui. Destaco para vocês, relacionados ainda ao contexto da urbanização, quais são as influências das mudanças sociais. Tivemos aí um aumento dos fluxos populacionais, principalmente em direção aos grandes núcleos urbanos, um novo perfil da estrutura populacional, que antes era majoritariamente rural, tornando-se hoje majoritariamente urbana, a falta de planejamento que ocasiona sérios problemas estruturais nas áreas que têm grande concentração populacional. Temos também ainda relacionado a esse processo maiores redes urbanas, destaco aí a região sudoeste, a região metropolitana de Goiânia e o Distrito Federal. Dentro disso, o desenvolvimento de uma rede urbana que é interligada, há uma concentração na oferta de serviços e, por último, temos aí problemas relacionados à violência, onde eles são registrados justamente nos municípios que possuem maior quantitativo populacional nas maiores redes urbanas. Bem, o próximo quadro que eu trago aqui para vocês, construção de Brasília também é um assunto importante, e dentro do contexto da construção de Brasília, eu destaco quais são os impactos para o estado de Goiás. Com a construção de Brasília, o estado de Goiás ele vai ter uma nova dinâmica, ele vai ter um processo de transformação, tanto político, administrativo, econômico, populacional e estrutural. Temos aí a rede de interligação, eu destaco a BR-153. Devido ao fluxo intenso em direção a Brasília no período de construção, também um aumento populacional naquela região, nas cidades que estão próximas. E hoje, alguns municípios goianos do entorno estão diretamente relacionados, aí, associados aos serviços que ocorrem em Brasília, gerando esses deslocamentos diários, que são os deslocamentos pendulares em busca de trabalho, educação, entre outros serviços. Nesse quadro, a gente tem os municípios que compõem a RID, que é a rede da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, e lá em cima a gente tem os municípios goianos que estão na RID, que estão associados a essa dinâmica de Brasília, Lusiânia, Águas Lindas de Goiás, Valparaíso, Formosa, Novo Gama e também Planaltina. Mais embaixo nós temos Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, Cristalina, Padre Bernardo, Pirinópolis, Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Abadiânia, Corumbá de Goiás, Cabeceiras, Vila Boa e Mimoso. Vejam que nós temos mais municípios goianos aí dentro do contexto da região do DF, a RID. Bem, finalizo aqui o que eu tenho para destacar para vocês, o que é importante vocês estarem estudando para esse concurso. E já faço um convite para quem vai fazer o concurso da Cefaz ou vai fazer o concurso de qualquer outro edital aí, Polícia Civil, enfim. O curso intensivo esquematizado em PDF, Geografia e História de Goiás, você vai encontrar uma linguagem objetiva, uma abordagem prática, tem esses esquemas, além de outros esquemas inéditos que eu coloco lá também, orientação de estudos, quadro de resumos, tem também lista de exercícios, essas listas são inéditas, tem simulados inéditos, questões de concursos anteriores comentados e o passo a passo para você, claro, gabaritar essas questões. Tenho aí milhares de alunos que já tiveram acesso a esse material que está na sua 4ª edição, então já tem muitos anos que esse material tem contribuído para a aprovação desses candidatos. Depoimentos estão no meu site, estão nas minhas redes sociais
e conseguiram fechar essas questões porque tiveram acesso a esse material. Pessoal que vai fazer o concurso da Cefaz, é muito importante estudar a Geografia de Goiás com o mesmo peso das demais disciplinas. Esse concurso vai ser decidido nos décimos. Quem vai prestar esse concurso tem que se preparar com qualidade, né? Então vamos estudar a Geografia e História de Goiás, vamos nos atentar a esses conteúdos que eu disse aqui, além dos outros também que devem ser estudados, e esse material vai ajudar bastante porque você vai otimizar o seu preparo. É um material diferente, você não vai encontrar no mercado nenhum material que tenha essa abordagem, que tenha essa linguagem, que tenha essa facilidade também no aprendizado. E aí os contatos, tem aqui também na descrição do vídeo, é só você entrar em contato e, claro, potencializar os seus estudos aí no que diz respeito à Geografia e História de Goiás. Só tirando dúvidas, cobre todos os itens do edital. Quanto a isso, fiquem tranquilos, porque eu não ia colocar no mercado um material que não atendesse, né? O meu principal objetivo é fazer com que os alunos fechem essas questões. Então, ele segue toda a lei que está lá no edital, aquela lei de 2004, todos os itens. E além de seguir o edital, tem conteúdos que estão além do edital, porque podem ser cobrados conteúdos correlacionados, contextualizados, e é o que eu justamente faço nesse material. É um material que vai além, são mais de 200 páginas. Além disso, quem adquire esse material recebe também um cronograma de estudos. Nesse cronograma de estudos, o candidato em 10 dias vai organizar todos os itens, coloca lá o que é importante, o que ele tem que revisar. Todos os itens em atualidades também ficam lá organizados e isso vai facilitar muito o preparo. Pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Continue acompanhando as dicas aqui pelo Instagram, pelas redes sociais aí, também o WhatsApp e os vídeos que eu coloco aqui das lives no YouTube. Espero que vocês consigam se sair muito bem nessas questões.